Boa tarde, está começando mais um Tarde com você dessa terça-feira. Hoje é dia da Santa Clotilde, né? Fiquei conhecendo que eu não conhecia. E também nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Estou preparando aí um programa, né, para falar dessa semana e da importância dela. Hoje vocês podem perceber, trouxe uma convidada, né? Antônia Eridan, vulgo minha mãe, né? Para apresentar para você, você que não conhece, essa é minha mãe. Ela é professora, né, pedagoga por formação, e ela vai falar um pouco dessa profissão, né, tão maravilhosa e tão admirável que é ser professora. Você apresenta a mãe? Eu já apresentei, né, porque ela é minha mãe, aí eu estou mais livre. Mãe, não me corrige assim, né, porque mal de professora tá corrigindo a gente toda hora também. Fala um pouco dessa profissão, mãe. Bom, boa tarde a todos que estão nos vendo e prestigiando esse trabalho no momento. Bom, a profissão de professora é uma profissão muito importante. E todo mundo conhece um ditado popular que é a profissão que gera as outras profissões. O que seria das outras profissões ou dos profissionais se não tivesse passado pela mão de um professor? A mão no sentido sala de aula, né, das explanações, das atividades, dos trabalhos desenvolvidos. Ser professor é muito importante e muito interessante, porque, na minha opinião, que já atuo na área há um bom tempo, amplia o campo de conhecimento da gente, favorece a oportunidade de ter o contato direto com todas as faixas etárias, né, do ser humano, possibilita inúmeras amizades. E quando você atua nesta área, você realmente passa a conhecer a verdadeira face de um professor, as dificuldades que um professor passa, principalmente quando ele trabalha em escola pública, onde o índice de desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem é um pouco defasado em virtude do não investimento, né, e da falta de políticas públicas para esta área e para este profissional, que é tão importante. E que ser professor atualmente, nós vemos que ao longo da história, né, o professor teve muitos direitos, foi alcançando muitos direitos, mas nós estamos no momento atual em que o professor, dentro da nossa sociedade, ele está sendo muito desvalorizado, tratado com violência, falta de respeito, não ganha como deveria ganhar, né? E digo mais, nós percebemos que existem muitos municípios, em específico aqui no Maranhão, onde o professor ele não ganha o piso salarial, ele não ganha nada relacionado à assistência médica, não tem vale transporte, que dizem ter os professores esses direitos e que irão cortá-los. Eu, pelo menos, não sei o que é vale transporte e nem nada direcionado a plano de saúde. Apenas ganho o salário que me é direcionado, não é nem o piso salarial. Então, por isso que o professor hoje ele tem que estar procurando se capacitar cada vez mais, antenar-se com as novas tecnologias, buscar conhecimento para que ele possa ter um salário plausível de acordo com a sua situação, né, em qual ele vive, para poder se manter dentro da sociedade atual conforme exige, né, os meios, porque nós sabemos que tudo é caro, tudo é difícil, muito complicado. Então, para um professor sobreviver na nossa sociedade atual, ele precisa ter não somente um emprego, ele tem que ter 2, 3. E quando ele trabalha ou 20 horas ou 40 horas, ou até 60 horas, ele tem ainda que fazer um bico por fora, porque, segundo o ditado popular, quanto mais se ganha, mais se gasta. E a realidade é essa, é o investimento. O gasto é no investimento. E investir em educação não é desperdício. A educação, ela é base do ser humano. O ser humano precisa ter o conhecimento para que ele possa crescer, se desenvolver e evoluir como ser humano, como cidadão, como uma pessoa de bem e como profissional. E poder se relacionar em sociedade da melhor forma possível. E isso só é conseguido através do conhecimento. E quando lhe é tirado este direito, nós vamos ter uma sociedade de ignorantes. Por quê? Porque nós vemos que as políticas públicas que tanto se lutou ao longo da história para nós chegarmos aonde estamos atualmente, estão nos sendo retiradas.
Ou seja, foi tudo em vão. Quantas pessoas foram presas, quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas foram violentadas, agredidas, né? E de que adiantou? No momento atual, eu posso dizer que não adiantou nada, né? Professor, ele trabalha uma vida toda em sala de aula, correndo riscos em relação à sua saúde, adquirindo problemas de coluna, estresse, depressão e várias outras doenças que são ocasionadas ao longo da sua vida profissional. E a gente vê que mesmo assim a sociedade não valoriza esse profissional, a família, que é a base comum, né? Comunidade, escola, família e principalmente a família, que ela é o alicerce da formação do cidadão. É a primeira escola, os pais são os primeiros professores, são os primeiros orientadores dos seus filhos, são os repassadores dos valores. E esses valores estão sendo negligenciados pelas famílias atuais. A maioria das famílias no nosso país estão negligenciando os valores e estão jogando todas as responsabilidades que lhes são compatíveis para a escola. E com isso a escola hoje ela está acarretada, sobrecarregada de tantos compromissos, de tantas responsabilidades. Por isso que nós estamos vendo hoje nos noticiários as salas de aula, uma verdadeira baderna, onde os alunos fazem festa, brincam, espancam, agridem, pais que agridem professores, né? Destroem os bens públicos, porque as carteiras, tudo aquilo que está dentro da escola é adquirido com o dinheiro público, né? Que são os impostos que nós passamos 5 meses, aliás, corrigindo, 5 meses no decorrer do ano trabalhando para pagar impostos. Tudo que nós fazemos tem que pagar impostos. E nós vemos que, mesmo diante do caos que se encontra as escolas, a educação, a nossa sociedade, ainda existe pessoas que lutam para poder reconhecer que ser professor é importante. Ainda tem pessoas que preferem serem professores. E enquanto estiverem tendo pessoas assim, com esse pensamento dentro da nossa sociedade, querendo ser profissionais, querendo investir nessa área, é uma bênção. E quando deixar de existir? O que vai ser das outras profissões? Vai ter profissionais? Quando acabar a profissão de professor? Porque uma hora vai diminuindo, não vou dizer que vai se extinguir, mas ela está tão desvalorizada que nós profissionais, nós ficamos desanimados, né? Nós ficamos tristes com as ideias, com a mentalidade que as pessoas fazem hoje deste profissional, né? Quer tratar o profissional como se fosse um outro qualquer. E não pode ser assim, né? O professor estuda. O professor hoje há uma exigência muito grande em que ele tem uma formação superior, né? De primeiro era o quê? Era o magistério. Hoje, a graduação. Agora já se fala nas especializações. E vai chegar uma hora que o mestrado vai ser a exigência mínima. Porque a máxima é pós-doutorado. Isso quando eles vão criarem uma outra formação após o pós-doutorado, né? Então nós temos que observar que o professor, ele é um guerreiro. Dentro desta sociedade que está um verdadeiro caos, ele é um guerreiro. Porque ele luta contra todos os tipos de adversidades que vêm contra ele. A maré não está a favor, a maré está contra ele. E é preciso rever os valores da família, é preciso que a família observe o que é que está acontecendo, se conscientize e veja que ela está negligenciando valores que é responsabilidade dela e não da escola. Pais educam, a escola ensina, né? Pais educam os valores, pais passam os valores. E a escola ela ensina, né, os conceitos, que são as teorias que são estudadas, são pesquisadas, que é aquilo que o professor aprende na academia, né, na universidade, na faculdade, né, nas suas formações. O professor hoje, se ele não procurar se capacitar, se aperfeiçoar dentro da sua área
e procurar, como é o meu caso, se especializar em áreas afins, não somente numa área, mas em várias áreas, ele vai ficar a esmo, ele vai ficar para trás, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Então a concorrência no mercado é muito grande e nós sabemos que quando tem um concurso, ganha aquele que passa, é aquele que tem mais capacidade, que tem mais especializações, que foi mais se aperfeiçoou na sua área. Então é preciso ter cuidado, é preciso preservar, valorizar, prestigiar este profissional que gera todas as profissões. Um médico, um advogado, um juiz, um promotor, um repórter, um locutor, seja qual for o profissional, todos passaram pela escola. Todos tiveram um professor ou vários professores, seja na escola pública, seja na escola privada. Ele vai também para uma universidade, para uma faculdade, ele vai fazer cursinho, ele vai fazer especialização. E todos esses setores têm professores. E todos eles estudaram, se capacitaram. Para vocês terem uma ideia, um professor, quando ele ama a sua profissão, ele se dedica tanto que negligencia, deixa de lado a sua própria família, de viver o seu pessoal e passa a viver somente o profissional. Por isso que hoje nós vemos muitos professores e com estresse, né? Estresse absoluto, com doenças geradas a partir do fato de não terem lazer, um momento para descanso físico e mental. E vemos que muitos professores também recorrem a psicólogos para procurar compreender os porquês das formas com as quais eles são tratados em sala de aula e principalmente pela sociedade. Muito bom, né? E se deixar, ela vai falar aqui até umas horas. Nós vamos para o intervalo comercial e você não esqueça de participar do nosso WhatsApp 992173483. Estamos ao vivo aí no Facebook, no nosso Instagram também, basta procurar isso Web TV. Procure também nosso aplicativo, lembrando que já estamos disponíveis para iOS, tá bom? Você não sai daí que daqui a pouco tem mais. Já estamos de volta aqui com a minha mãe. Lembrando aí que estamos esperando essa participação no nosso WhatsApp 992173483, tá bom? Comente, participe, compartilhe aí com seus colegas para ver nossa entrevista de agora e também as outras que a gente já viu, tá? Agora, a mãe falou sobre, no bloco anterior, sobre a desvalorização dos professores, né? E que o professor gera outras profissões, né? E é muito desvalorizado. Hoje a gente, quando pergunta numa sala de aula o que a criança quer ser, você não escuta, raramente você vai escutar o meu sonho é ser professora. Tem muito isso dessa desvalorização, né, mãe? Tem. Eu cito um exemplo bem claro, né? Quando eu estava trabalhando há uns 3 anos atrás numa escola em Pindaré, na sala na qual eu estava trabalhando, tinha uma criança, uma garotinha, ela era filha de uma colega minha da faculdade. E eu gosto sempre de estar mudando o meu jeito, né, o corte de cabelo, o visual, né, eu sou uma pessoa, sou muito eu não gosto de modismo, a moda quem faz sou eu, então a minha moda eu que faço. E a garotinha chegou para a mãe dela em casa e perguntou: mamãe, o professor ganha bem? Aí ela disse assim: por que, meu bem? Aí disse: não, porque eu acho bonito o jeito da minha tia, o jeito dela, todo dia ela vai com cabelo diferente, vai com roupa diferente. Aí ela disse assim: não, meu bem, não ganha não. Ah, pois então eu não vou querer ser professora. Quando a minha colega falou, eu fiquei sorrindo, né? E eu digo, eu concordo com ela em gênero, número e grau. Realmente, assim, a consciência da criança, né? A inocência da criança e ao mesmo tempo a consciência, né? Apesar de ser tão pequena, que uma criança até os 3 anos de idade, ela está na parte do egocentrismo, né? Tudo gira em torno dela. E mesmo assim ela teve aquela noção base, né? De dizer, eu não vou querer ser professora, porque eu ganho pouco. Olha onde entra o capitalismo, né? Mas a gente vê que um dos estímulos de todo e qualquer profissional é justamente a questão salarial.
Quanto mais você ganha na sua área, mais você investe, mais você corre atrás de capacitação e de aperfeiçoamentos. E, assim, eu pude perceber através desse argumento, né, dessa minha ex-aluna, o quanto é difícil a aceitar o fato de que um professor, ele é irresponsável, é incapaz, né? Porque é assim que a sociedade hoje está vendo. A cobrança é muito grande em cima do professor. Ah, esse professor é irresponsável, esse professor não sabe de nada. Ah, esse professor, ele vem aqui só para ficar mexendo no celular, esse professor só serve de enfeite. É isso, aquilo. Sim, é muito fácil questionar. Nós sabemos que dentro da área profissional nós temos N profissionais. Em todos os setores, né, das áreas, nós temos variados tipos de profissionais, que cada um, à sua maneira, tem uma forma de se comportar. E na área da educação não é diferente quando o assunto é professor. Eu sempre disse que é uma classe muito desunida, e eu concordo. Mas nós, independente de todos esses problemas, né, de todos esses percalços, a gente tem que lutar para que esta profissão ela não fique extinta, para que esta profissão ela seja reconhecida e seja valorizada. O fato da gente ser professor, a gente não escolhe professor, a gente já nasce professor. No meu caso, o meu maior desejo era ser juíza, o meu sonho. Mas as vias do caminho, né, da minha vida não me viabilizou essa possibilidade. Ela me encaminhou para outro setor, que é a área profissional denominada professor. Então, é uma área em que, de qualquer maneira, eu vou estar lidando com direitos, deveres, né, obrigações, com pessoas, com crianças. E uma das coisas que eu gosto muito é estar no meio das pessoas, é conversar com as pessoas, é observar o comportamento, né, as atitudes, as reações, a forma delas pensar diante de algo, né, até a atitude delas. Então, é complicado a gente trabalhar hoje numa escola onde não tem uma estrutura, né, adequada para poder se trabalhar ou desenvolver da melhor forma possível a profissão da gente. As metodologias que nós elaboramos a partir de um planejamento para poder colocar em prática na sala de aula. Por quê? Porque as escolas, eu não vou citar o Brasil, né? Nós temos o Fantástico, nós temos o Jornal da Globo, né? Temos o Jornal Hoje e os jornais afins, que nós vemos o caos que são as escolas públicas no Brasil. E é uma vergonha quando mostra as escolas do Maranhão. Existem poucas escolas que são de primeira qualidade, né? Mas essas escolas são exceções. 75%, 85% das escolas no Maranhão são um verdadeiro caos. A questão estrutural, né? A questão da merenda, a questão dos profissionais, a questão da não viabilização de capacitação destes profissionais, né? Formação continuada, cursos de aperfeiçoamento, a aceitação da comunidade vulgo família, né? O processo dessa parceria que é importante. Então, são tantas questões que muitas das vezes a gente para e a gente diz assim, eu só vou continuar porque eu gosto de ser professor. E as crianças, elas não têm culpa, né? Os bebezinhos, que é a minha área, que é a educação infantil, que eu gosto muito e me identifico, né? As crianças não têm culpa pelo Brasil que está hoje, pela falta de políticas públicas, pelas leis que foram criadas que não prevalecem, só prevalecem no papel, mas na prática elas não funcionam. Nós sabemos disso, não adianta mudar a vista, tampar o sol com a peneira, isso é realidade, é fato, né? No Brasil tem muitas leis, mas essas leis elas estão mais no papel, ou ela prevalece mais para o lado do pobre, para denegri-lo, né, para prejudicá-lo, porque a elite ela é sempre favorecida e vai achar sempre brechas dentro dessas leis para se sanar, para se sair bem. Em contrapartida, nós vemos a educação no nosso país um verdadeiro caos, e a saúde também. Então,
Essas questões, elas têm que serem revistas, elas têm que serem analisadas, tem que ter um olhar mais sério, mais clínico, mais objetivo, né? Para que se possa chegar a um denominador comum. Qual é o denominador comum? Uma educação de qualidade. Para isso são as parcerias. Governo, município, né? Quando eu falo governo geral, governo federal, governo estadual, município, Secretaria de Educação, junto com as escolas, gestores e família. Porque não é só chegar na escola e exigir do professor. Pai também tem direito, é seu filho que está na escola. Então o pai também tem que correr atrás, se juntar com os outros, bora lá, vamos reivindicar, é direito dos nossos filhos. Não só cobrar do professor. O professor está atuando ali, mas só Deus sabe quantos problemas ele tem em casa, quantos problemas ele está passando na vida financeira e quantos problemas de saúde ele está passando. Mas ele está ali na sala, muitas das vezes ninguém sabe de nada disso, porque ele está fazendo prevalecer o profissional que ele é, a área que ele escolheu, que ele está direcionado, entendeu? Ali não consta, não é o pessoal dele, mas o profissional. É fato que em alguns momentos existem profissionais que eles levam situações pessoais para a sua área de trabalho. Isso não é correto, isso é antiético, né? Porque nós sabemos que nosso setor profissional é aquilo que nós nos capacitamos, que nós temos que desenvolver da melhor forma possível. E as escolas do Maranhão precisam de profissionais capacitados, né? E esses professores, esses profissionais capacitados, eles só poderão ser capacitados quando a Secretaria de Educação disponibilizarem meios para que eles possam estar cada vez mais se habilitando na área, né? Adquirindo conhecimentos, tendo formações. E quando isso não acontece, o profissional fica parado, porque se ele não tirar do bolso para investir nele mesmo, na sua área, outro não vai fazer não, porque ninguém está interessado, não é verdade? Então, a gente tem que estar sempre buscando melhorias para a nossa própria área, a gente está buscando sempre capacitar-se, né? E eu vejo, assim, que é difícil quando você que tem esse discernimento, quando você atua na área, quer ver realmente os seus alunos se desenvolver, quer ver o potencial deles, eles ampliar as suas habilidades, e você tira do bolso para fazer tudo isso e na sua própria área, dentro da própria escola que você atua, vai ter sempre alguns que vão estar contra você, vão estar lhe questionando. É aquele que é parado, aquele que não quer, caiu no comodismo, né? Aí nós vamos juntar esses fatores. Aí junta uma escola que não é estruturada, uma escola que não tem nada a ver, uns prédios que são alugados, que vamos dizer de quinta categoria, para funcionar creche, não tem condições. Para funcionar para a escola, não tem condições. Para funcionar o ensino fundamental menor ou maior, não tem condições, totalmente sem estrutura. E o governo federal, ele viabiliza verbas destinadas para isso. O problema é que as pessoas que trabalham na área de gerir essas verbas, elas realmente não estão aplicando como deveriam aplicar, porque falta só força de vontade. E quando não tem força de vontade, as coisas não funcionam. Não adianta um querer, enquanto que o resto não está nem aí, né? Mas aí tem um caso. Eu tiro por mim. Se eu tiro do meu bolso para investir na minha área, se eu procuro me capacitar, se eu quero o melhor, eu vou fazer o melhor. Porque vai depender também da minha consciência. Vai depender também do meu profissionalismo. É isso que eu quero? É isso que eu quero. Pois então eu vou correr e vou fazer. Independente de todo esse quadro de adversidades existentes, mas é isso que eu quero. Que a coisa ande, eu quero ver aquele aluno aprender, eu quero ver aquele aluno ampliar aquela habilidade ou as habilidades, eu quero ver aquele aluno um profissional. A visão de um professor é ver aquela criança pequenininha de 2, 3, 4 anos, um profissional no futuro. É esta a visão que ele tem que ter. Um profissional, uma pessoa que atua da melhor forma possível dentro da sociedade, que vai dar um retorno para a sociedade, que também vai ser um filho que vai ter responsabilidade para com seus pais. Por quê? Porque a família também foi parceira dentro desse processo, entendeu? Existem situações que a gente não pode somente esperar pelo governo. Você também tem que arregaçar as mangas e fazer. Porque enquanto isso não acontecer, a coisa também não vai andar. É preciso parceria.
Muito bem, tem que cortar uma horinha porque a mulher fala e você. Aí a pessoa assim, mas por que tu fala tanto, Gabi? Tira pela mãe, né? Nós vamos pro intervalo começar e você não sai daí não. E voltamos, né? Não esqueça de interagir aí conosco, né? No nosso WhatsApp, 992173483. Vai estar passando aqui embaixo. Mande sua mensagem, tá? Uma sugestão também. Você que é professor, dê sua opinião aqui, tá? Que a gente vai falar tudo. Estamos ao vivo no Facebook, no nosso Instagram. Também temos o nosso Twitter, tá? Basta procurar SP Web TV. E não esqueça de baixar nosso aplicativo. Lembrando que já estamos disponíveis para iOS. Continuamos aqui com a mamãe, né? Dona Antônia Eridan, que professor fala. A mãe fala, gente, você entendeu como a mãe fala. Na verdade, vocês já tiveram um pouquinho de ideia, que eu quase não falei nada, porque só admirando ela. Eu tenho muito orgulho, assim, da minha mãe, né? Pela questão da profissão, que é muito corajosa. Ela chega um pouco estressada em casa, chega, né? Ela dá uns gritozinhos, chega, porque também é muito estressante. O trabalho de ser professor é estressante, infelizmente, né, mãe? É estressante, mas depende muito assim. Eu me estresso com adultos. Eu não me estresso com criança. Criança, pelo contrário, me dá uma tranquilidade e uma paz. Por que eu me identifiquei com a educação infantil? Justamente por isso. Porque é muito mais fácil a gente lidar com crianças do que lidar com adolescentes e adultos. Porque a criança está na fase do seu desenvolvimento, né, da sua evolução, é um processo. E você está acompanhando esse processo, você está auxiliando ele nessa construção, você é um acompanhador desse processo. E isso é gratificante, porque você vê toda a parte evolutiva do ser humano até a fase adulta. Mas principalmente quando nós estamos atuando na área, que a gente faz as nossas pesquisas, e quando a gente cursa as disciplinas de psicologia, sociologia e filosofia, principalmente psicologia, que estuda a natureza humana, que estuda a questão infantil, a gente pode ver isso tudo na prática, né? Todo esse desenvolvimento, a questão da aprendizagem, a questão motora, toda essa evolutiva que a criança tem. E acompanhar esse processo é muito gratificante, porque as crianças, né, eu sempre vou dizer que elas são inocentes e mais puras do que os adultos, não tem nem coerência eu dizer que elas não são, né? Por quê? Porque o ser humano, ele nasce, mas a sociedade é que o modela, né? Conforme as regras estabelecidas por esta própria sociedade. Então, é por isso que nós temos que ter cuidado quando nós estamos acompanhando a educação e a educação dita, né? Que é o processo ensino, aprendizagem, e os pais em casa, a família, a própria educação, que é a questão moral, valores, né? Nós temos que ter esta observação no acompanhamento para que nós não possamos vacilar. Essa é a palavra certa, vacilar. Porque nós, professores, em sala de aula, nós somos espelhos para essas crianças. O que nós fazemos, o que nós dizemos, o que nós gesticulamos, né? Tudo que nós em sala de aula, nós estamos sempre naquele período, seja pela manhã toda, seja pela parte da tarde, sendo observados esses horários, né, que estamos em sala de aula com essas crianças. E vale lembrar que cada criança, ela é de uma natureza, ela vem de um núcleo familiar diferenciado, porque hoje na nossa sociedade nós não temos mais somente a família tradicional, nós temos vários tipos de família que se constituíram ao longo da história, né? E aí a gente tem que estar consciente dessa questão familiar. E que estas crianças, ela tem uma base. Não importa se essa base ela não tem equilíbrio, né? Ela não está bem equilibrada, se essa base ela é bem firme, ela é sólida, né? Mas ela tem. Então e aí é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter cuidado, tem que observar, né, os nossos atos, as nossas palavras, como nós falamos, a entonação de voz, isso tudo é importante. E levar para essas crianças de uma maneira bem natural,
tudo aquilo que a gente quer passar para ela, todas as informações, né? Interagir com ela. Eu digo assim, que eu tenho essa cara assim, muito sisuda, eu não gosto de estar sorrindo muito, né? Mas existem determinados momentos que é inevitável ficar gargalhando sem parar. Mas em sala de aula eu me transformo, eu viro uma criança, eu deito no chão, eu rolo com eles, eu sento, eu brinco, eu canto, eu pulo. Eu viro uma criança. Por quê? Porque quando a gente escolhe uma determinada área, que você se identifica, que você é apaixonado por aquela área, você se entrega totalmente. Você vive aquela sua profissão verdadeiramente. E o professor de educação infantil, ele tem que ser assim. Ele tem que ir em sala de aula, ele tem que virar uma criança. Mas, porém, uma criança consciente do que ele está fazendo ali. E que tudo que ele está fazendo, vários olhinhos estão a observar, vários ouvidinhos estão a ouvir. E tudo que ele faz, a criança vai imitar. Ela vai reproduzir. Ela vai levar para fora desse núcleo social, né, que é a família, que é a escola, que é a escola, e vai levar para casa, para a família. E da família para a comunidade, no geral. Então, é preciso ter muito cuidado, né, quando se lida com criança. É um universo muito bonito, né, é um universo encantador. Mas, porém, nós não podemos esquecer o nosso profissional. E quando a gente trabalha com a família, que a família é parceira, que os pais acompanham, que os pais têm cuidado com essas crianças, que eles estão ao lado deles ajudando nas atividades escolares, que eles participam das reuniões para poder saber o que está sendo planejado, o que vai acontecer na escola, os projetos que são elaborados. Então, isso é importante, isso é muito bom, porque cria um vínculo de afetividade, mesmo que você não queira, né? Porque ali é o seu profissional, mas cria um vínculo de afetividade, porque a criança acaba se apegando àquele profissional, aquele professor, aquela professora, a família também, e muitas das vezes acaba trazendo até para dentro do núcleo familiar desta criança. E quantos professores, né, já lecionaram para criancinhas, e hoje eles são os adultos que passam por você, lhe reconhecem, lhe abraçam, lhe cumprimentam, chama você para ir visitar eles, para ir na casa deles, convida para o almoço. Não é verdade? Pois é, por isso que é importante essa parceria família-escola. Esse universo de trabalhar na educação infantil, eu digo assim, eu estou dizendo a minha área, né, no momento, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, depois, eu posso escolher outra área, porque é como eu falei anteriormente, né? O profissional tem sempre que estar se capacitando, até mesmo por causa dos percalços que transcorrem dentro da área na nossa sociedade atual. Então, eu estou, como se diz, me especializei, estou concluindo já para áreas distintas, né? Uma para a docência do ensino superior e a outra para a gestão, coordenação, orientação, supervisão e inspeção escolar. Entendeu? Então, por que isso? Porque eu gosto de conhecimento, eu gosto de estudar. E estudar o ser humano, para mim, é fundamental. E principalmente em todos os campos, em todas as áreas, né? Olhar o ser humano como humano, né? Não como somente aquele aluno que está ali, chegou, passa atividade, pronto, ele vai para casa. Não é bem assim. Nós temos que olhar ele como um ser humano. Ele está ali, antes de tudo, ele é um ser humano. Então, a gente tem que ver esta viabilidade, né? E trabalhar na educação infantil é importante por causa disso, porque você vê esse humano em evolução. Você está auxiliando no caminho do conhecimento este humano. E o que ele vai ser no futuro vai depender da forma como você repassa esse conhecimento para ele. Você está auxiliando ele. E a família, estando ao lado a lado, estando presente na vida escolar da criança, é 10 anos, é maravilhoso. Por quê? Porque isso só ajuda, só auxilia 100% de sucesso para aquela criança. Ele vai se tornar um adulto totalmente responsável e compromissado com a área que ele escolher,
né? A devoluta que ele vai dar para a sociedade é positiva, mas quando a família negligencia, que não acompanha, que joga a sua responsabilidade para a escola, para cima do professor, só cobrança do professor, o professor já é sobrecarregado, muitas das vezes com problemas. Aí as crianças que estão ali, cada uma é um mundo diferente, cada uma tem uma mentalidade diferente, uma personalidade diferenciada, né? O núcleo que ele vivencia na família é diferenciado, então é um núcleo comum, porém cada um ali é diferenciado. E o professor tem que estar atento a tudo isso. E quando a família negligencia, acarreta tudo isso para o professor, principalmente, né? Aí vai ficar defasado em algum momento esse acompanhamento da vida escolar dessa criança. E aí vai deixar a desejar futuramente. Não é à toa que nós temos muitas crianças, né, que desistem da escola, principalmente na adolescência, principalmente do sexo masculino, né, que são os meninos. Né? Nós vemos hoje que nas escolas, salas de aula, nos cursinhos, nas universidades, nas faculdades, né, são mais meninas, são mais mulheres, são mais mocinhas e adolescentes. Nós não estamos mais vendo os meninos. Né? É tão tal que nós vamos para uma escola, nós só vemos um professor, né? Só tem um professor. Numa escola que é manhã e tarde, a gente só vê um professor. Então, é isso que tem que ter cuidado. A educação infantil, ela é a base, ela é o alicerce de tudo. E se o professor, ele não se jogar neste universo para procurar entender, para ele pesquisar, procurar parceria com a família, ir atrás, instigar, por que você não está acompanhando o seu filho, por que você não está auxiliando ele na vida escolar dele, entendeu? Aí a coisa não vai funcionar, não vai andar. Essa base, ela vai ficar desestruturada. E a família, ela tem que ter consciência disso. Por isso que hoje nós estamos vendo nas escolas, como passou na reportagem, né? No Jornal Nacional, não foi, Maria? Não, foi Fantástico? no Fantástico. Foi. Porque eu assisto tanto jornal que eu misturo tudo. Foi no Fantástico, onde os alunos estavam agredindo a professora, badernando na sala de aula, né? Jogando as carteiras, quebrando tudo. Isso se chama assim o quê? A falta da família na vida do aluno. A falta dos valores que a família negligenciou, né? E que hoje nós só vemos todo mundo antenado só nas redes sociais, no Zap, são nos celulares, ficcionados nos celulares, e estão deixando de se relacionarem. Os relacionamentos são virtuais, os relacionamentos físicos próximos já estão deixando de existir. E quando existe, já é para um outro meio termo. A gente não compete, está falando aqui, né? Então, a falta de respeito com o professor, tudo que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje, o caos configurante da base, é a base. A educação infantil é a base. Por isso que eu me identifico com a educação infantil. Por quê? Porque eu sou aquela professora que cobra mesmo, que pega no pé do pai e da mãe, que chama para reunião, que cobra porque que ele não foi para reunião. Isso, reunião, muitos pais dizem, reunião é chato, eu não vou participar de reunião, é sempre a mesma coisa, é a mesma besteira. Reunião não é chata, porque toda reunião ela é informativa, ela vai ter algo que vai te interessar, algo de importante para tu interagir. Muito bom, né? Ficar o puxão de orelha aí com os pais que não comparecem nas escolas, né? Nós vamos pro intervalo, começa aí, você não sai daí não, já a gente tá de volta. Estamos de volta aqui, né? Lembrando que estamos esperando sua participação no nosso WhatsApp, 992173483, né? Aqui comigo, Gabriele Farias, você manda essa mensagem, eu vou responder, tá bom? Facebook, Instagram, Twitter e aplicativo, basta procurar Spill Web TV. Tem aí uma pessoinha que pediu um alô, né? João Antônio, na Rua do Bambu, em frente ao fórum, tá bom? João Antônio, um beijo pra você, tá bom? Obrigado pela sua participação. Não esquece de se inscrever no nosso canal, viu, João? Tô esperando aqui seu like, tá bom? Seu comentário. A minha mãe, ela se formou ano passado. Foi, mãe. Não vem dizer não que foi. Formou mês do ano. Foi, verdade. E não foi fácil assim, né? Eu tenho muito orgulho porque a mãe começou a estudar cedo, porém teve umas complicações, teve que parar. Aí foi terminar, já concluir agora, na UEMA, né?
E eu tenho muito orgulho porque ela não desistiu dos sonhos dela. Jamais. E a vida da mãe nunca foi fácil. Eu já falei em outra entrevista, né? Que você quiser assistir com a Fernanda. Falei um tiquinho do que a mãe já passou. E se fosse outra pessoa, eu teria desistido. Ainda mais a profissão na qual ela escolheu, que foi ser professor, que não é uma profissão fácil. E não valorizada também, até na questão financeira. E nem reconhecida e muitas vezes nem respeitada pelos próprios alunos, né? Desvalorizada pelos próprios professores às vezes, né, mãe? Muito. E eu queria que a senhora falasse por que a senhora escolheu essa profissão e também falasse das especializações, porque ela está concluindo agora já 2, rapaz, olha, não é fraca não, já está concluindo as 2. Já concluí, falta só entregar os artigos, já tô terminando o segundo já. Muito bem, tá vendo? Já estava pensando nos mestrados da vida, né? Ela já está aí, bichinha, você viu a quantidade de livros que a minha mãe tem, que ela lê. Tem um acervo. Muito bem. Bichinha, aqui não é fraca não, viu? Eu queria que a senhora falasse, por que, professora? Por que a senhora não desistiu? Porque motivos não faltou. Teve desistir. Você falar assim, por que tu tá estudando? A mãe escutava muito isso, né? Porque tá estudando, não adianta de nada. Né? A mãe escutou muito isso também. E fala, não vai chorar, mãe. Não. E falasse das 2 especializações, tá? Tá bom. Bom, eu escolhi ser professora porque essa foi a oportunidade que a vida me destinou, né? E que eu abracei, me identifiquei e resolvi investir. Outra coisa assim, pela questão da idade, eu vejo que a aceitação de um profissional já na idade que eu tenho agora é bem complicado. E quando a gente adentra as universidades ou faculdades com já uma certa maturidade, nós somos criticados, né, pelos jovens, tem muitos jovens que ficam com ar de deboche, com fazimento de pouco, risadinhas, né, com ironia. E eu vivenciei isso na pele. Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada. Quanto mais eu tropeço, mais eu levanto com o nariz empinado, determinada a alcançar aquele objetivo que eu tracei. Eu quero aquilo, pois é aquilo eu vou conseguir. Eu cursei a primeira vez 1 ano e meio de pedagogia, mas não deu certo por N fatores. Mas quando eu consegui, eu passei entre os primeiros alunos, né, no vestibular. E é porque todo mundo dizia assim, mas vestibular é muito difícil, ninguém consegue passar assim. Eu disse, pois eu mostro para vocês se eu não passo. Eu estudava até 3 horas da manhã, eu lia, eu escrevia, eu ouvia o que eu estava falando e memorizava cada vez mais. Então, 6 horas da manhã eu estava lendo, passava a tarde lendo, mas quando eu fiz o vestibular eu passei entre os primeiros. E na segunda vez que eu fiz o vestibular novamente, eu passei ainda mais perto dos primeiros. Entendeu? Então, o que eu coloquei na cabeça, eu vou até o fim, agora eu vou até o final. Nada e nem ninguém vai fazer eu desistir. E foi isso que aconteceu. Eu tive muitos obstáculos realmente que se fosse outras pessoas teriam desistido na metade do caminho. Mas eu não dou o braço a torcer para nada e nem ninguém. Primeiro porque eu sou muito positiva no que eu faço, no que eu falo e no que eu penso. E quando eu quero uma coisa eu vou atrás até conseguir, como eu já falei. Então, os jovens hoje, eu não vou dizer assim, no sul, né, na região, por exemplo, na parte sul, centro-oeste, leste, talvez a aceitação de pessoas com maturidade seja maior. Mas na região norte-nordeste, principalmente nordeste, aqui em Santo Inês, eu tive um problema muito sério com a minha turma, né? Pelo menos a mais da metade da turma era o tipo de pessoas que me olhavam como se eu fosse uma pessoa de outro planeta, né? Eu tenho vindo de Saturno. Marte não, porque Marte já tá muito careta, então se falar, né? De Saturno, né? Que é mais bonito. Mas só que eu mostrei para eles que eu não era o que eles estavam pensando. E que eu não ia baixar a cabeça diante das ironias, das críticas, nem dos deboches. Então, eu mostrei para eles. E hoje eu vejo que eles aprenderam a me respeitar, né? E passaram a me ver com um novo olhar. Concluí e quando terminei de concluir eu a engajei em 2 pós. Eu quero, porque muitos diziam assim, você tem cara para ser professora de universidade. Por que tu não vai ensinar na universidade? E eu digo, pois então eu vou fazer docência do ensino superior. Já fiz. Eu gosto muito de administrar.
né? Eu gosto muito de estar organizando as coisas. Eu gosto de mandar, essa é a realidade. É verdade. Eu sou muito mandona, né? Eu não sou autoritária, eu sou mandona. Há controvérsias. Mas é filha, né? Então, isso aí a gente tem que ter a rédeas curtas, né? Não conta. Mas na área profissional eu gosto muito de administrar as coisas, de organizar, de controlar. Então, eu escolhi gestão, né? Eu gosto muito de observar, de acompanhar, supervisão, de orientar, né? Eu também gosto de orientar. E por isso eu escolhi, né, a segunda pós voltada para essa área. E está dentro dos meus planos, né? Eu vou entregar os artigos agora, já está concluído e outro já está pelo meio. Então, quando eu concluir tudo, que eu entregar os artigos, receber meus certificados, eu quero ver se eu retorno a aprender a tocar violão e a estudar inglês. Depois disso, eu vou ver, né, uma especialização em Libras ou uma área voltada para educação especial, porque isso muito me interessa. Porque é muito importante o professor, como eu falei, estar se capacitando, porque ele é um observador. Ele observa o meio qual ele está inserido, né, na sua área profissional. E nós vemos que dentro da nossa sociedade hoje, os indivíduos, eles estão passando por constantes mudanças comportamentais, né, que afetam diretamente a sua postura profissional, né, e tanto como social. E aí é preciso que você esteja atualizado, que você acompanhe esse processo. Eu digo você, o profissional, ou os profissionais de áreas afins, né? Esse é o meu interesse. E futuramente um mestrado, né? Mestrado está no futuro não muito distante, né? Porque para mim tem que ser uma coisa de cada vez e cada coisa tem que ser bem feita, para que eu saia realmente com aprendizado. Não é só fazer por fazer, mas fazer para aprender e aí colocar em prática. E é isso que me interessa, né? E vale lembrar que não é só na área de pedagogia. Eu também sou técnica em segurança do trabalho, eu sou técnica em contabilidade, né? Eu tenho várias outras formações e isso tudo só veio a agregar dentro da área que realmente eu estou atuando. Só veio agregar. Fiz justamente com esse intuito, para entender melhor, né, para ter uma postura melhor, para poder conviver melhor, compreender os campos da minha área. E quando a gente trabalha com pedagogia, quando a gente se gradua pedagogo, né, é uma área que te disponibiliza inúmeros caminhos para tu se capacitar. É uma área muito rica e isso é muito bom, porque você tem oportunidades mil para você estar investindo, para você estar aplicando, né? O seu trabalho se torna muito mais produtivo quando você investe em você mesmo. Se os outros não acreditam em você, o problema é deles. É você que tem que acreditar em você. É você que vive a sua vida, é você quem paga as suas contas, que resolve os seus problemas, não são os outros. Você trabalha, você ganha o seu dinheiro. É justo e merecido. Diante de tantas adversidades, mesmo não sendo o suficiente como você deveria ganhar, como o profissional, o professor deveria ganhar. Quando eu digo profissional, o professor, porque muitas vezes você cita só o professor como fosse algo qualquer, mas o profissional, professor, né? Aí eu gosto de estar sempre especificando isso. E aí é onde entra essa questão, porque quando eu escolhi me graduar em pedagogia, esse campo tão vasto de disciplinas afins e tão importantes me fez ver a sociedade, as pessoas, a minha própria vida, a minha vida familiar, né, de uma forma diferente, uma outra visão. Porque quando não tem investimento na educação, as pessoas não têm essa visão, né? Por quê? Porque elas não galgaram esse caminho. Falta de oportunidade, de alguém que estivesse ao seu lado, lhe orientando. Então, é preciso investimento. E quando é tirado esse investimento, as pessoas só trabalham só para viver. Não trabalha para poder investir em si mesmo, adquirir conhecimento, poder dialogar, estar em lugares diferentes,
né? Que a vida oportuniza e você tendo as condições necessárias, que é um trabalho digno, que você tem uma remuneração razoável, você investindo, você vai em busca. E aí as oportunidades aparecem. Você viaja, vai para outros lugares, aprende outras línguas, né? E quando você não tem, aí é complicado. Por isso que é preciso investir. Investir na educação. Eu sempre digo que a riqueza do ser humano é a educação. Não existe riqueza melhor. E com a educação, a gente vai longe, a gente cresce. Essa sim é a riqueza de uma pessoa. Muito bom. Agora, para a gente fechar, eu queria que a senhora me dissesse uma experiência que a senhora já passou assim, que marcou a senhora em sala de aula. Bom, trabalhar com crianças que têm autismo, hiperatividade, né? Porque assim, a gente vê muito isso, fala-se muito, né? Tem muitas pessoas que se capacitam nessa área, fazem especializações, né? Estudam, mas a gente vê que mesmo que você não tenha se capacitado especificamente para essa área, mas é necessário você buscar pesquisar por você mesmo, para que você consiga desenvolver um bom trabalho. Porque eu já tive, não foi só uma criança, tive várias crianças. E hoje eu estou atuando como supervisora da educação infantil na escola que eu trabalho. Então, eu estou pela parte da manhã, mas eu dou um suporte para a parte da tarde, que isso é o ensino fundamental, séries iniciais, vai do 1º ao 4º ano. E dentro da escola, tanto no turno matutino quanto vespertino, existem crianças com hiperatividade, existem crianças com autismo, né? As etapas do autismo, né? Existem 2 tipos de autismo que lá tem essas crianças, né? Que é o moderado e aquele que é um pouco agressivo. Então, existem essas crianças. Então, aí eu estou buscando orientar os pais para que eles busquem os direitos dessas crianças. Porque, como eu falei, as leis estão aí, cria-se as leis, mas os pais não procuram se orientar, não procuram averiguar qual é a lei que favorece. Ela me favorece em quê? Favorece meu filho em quê? Qual é o direito que meu filho tem? Como é que eu posso conseguir? Então eu vou correr atrás, entendeu? Então eu procuro estar sempre orientando eles e brigando para que eles vão atrás dos direitos dos filhos dele. Essas crianças, elas necessitam de um cuidador, uma pessoa que esteja ali o tempo todo para estar acompanhando ele, orientando ele, entendeu? E por falta deste profissional, as crianças, elas ficam a esmo, porque o professor, ele tem que dar conta de 26 alunos, 27, 28, 18 alunos, numa sala que é pequena. E aí eu digo a questão estrutural, entendeu? Então, o que me marcou é justamente isso, porque essas crianças, se você souber tratar, se você souber estar ao lado delas, acompanhando, observando, orientando, elas passam a ter um carinho muito grande por você. Eu digo isso por experiência própria. Então, isso para mim é muito bom, muito bom. E o meu primeiro aluno, ele tinha hiperatividade. As professoras tiveram muito problema com eles para lidar com eles no maternal 1, porém eu não tive problemas com ele. Eu procurei ir atrás, pesquisar, orientei a mãe dele, entendeu? E hoje ele tá em sala de aula tranquilo, bem melhor, com acompanhamento psicólogo, tomando a medicaçãozinha, entendeu? E tá indo. E eu tô lutando com o outro, né, que foi meu aluno, que eu briguei muito com os pais dele, chamei a atenção muito, briguei no sentido de chamar atenção, né, porque tem uns pais que não tem que puxar a orelha mesmo, porque tira a gente do sério. Vê que a criança tem, mas não aceita, este é o problema. Vê que a criança tem, mas não aceita. Entendeu? Quando aceita, não se relaxa, não busca. Entendeu? Então, eu agora tô indo mesmo por peito a peito, ou tudo ou nada. Eu quero que ele tenha um cuidador, uma pessoa do lado dele, deste ano não passa, né? E a família já tem casos, né? Tem histórico, né? Porque quase todos os irmãos dele tem a mesma questão. Então, isso é preocupante, né? Porque a mãe não aceita, o pai não aceita, e joga sempre a culpa por cima da mãe, aí fica complicado. Tem outras crianças que já tem laudo médico, mas só está faltando um cuidador, né? Então, isso aí é só um momento para que eles, da secretaria, enviem para eles. Mas é isso, eu gosto de lidar com crianças, e é essa preocupação. O profissional ele tem que estar sempre buscando se capacitar, porque nós vamos encontrar N universos dentro de uma sala de aula. Muito bem. Essa foi a dona Antônia Eridan, né? Vulgo minha mãe, como eu já tinha apresentado.
A gente falou aí desse assunto sobre autismo ontem, no programa de ontem, tá bom? Procure lá no nosso canal. Foi entrevista com a Hillary, tá bom? Nutricionista, você procure lá, que ela falou tudo, explicou direitinho. E é um direito seu de fato, tá bom? Procure. Quero agradecer, mamãe. É sempre um prazer, quando quiser me chamar.